Vamos adorar nosso Deus, canção Deus Imortal. Vamos cantar ao nosso Deus, canção Acordar e Cantar. Minha voz
Tudo bem? Poxa, que saudade de vocês. Meu nome é Marcelo, sou batizado junto com a Amanda, minha esposa, vai fazer 4 anos. Esses são meus filhos, o Isaac, o menor, o Felipe, o do meio, e a Júlia, a mais velha. E eu vou ler uma escritura, junto com ela, a gente poder refletir um pouco sobre algumas coisas. Fica em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver. Essa escritura é bem forte, né? Ela nos faz refletir por muitas coisas, principalmente pelo que está acontecendo agora, esse distanciamento nesse momento. E eu vou deixar que a Amanda fale um pouco sobre isso, né? Sobre em cima dessa escritura. E é isso. Vou deixar a palavra para ela. Baseado nessa escritura, uma escritura que me anima muito, particularmente, é uma escritura bem profunda. Eu queria encorajá-los, né, que hoje a gente está no novo tempo, novo presente de Deus, é uma nova razão para sorrir. Aproveite a tranquilidade do novo amanhecer, agradeça a Deus pela beleza da vida. Em cada detalhe, Nosso Senhor colocou todo o seu amor, então cabe a nós a enxergar, né? Um excelente culto a todos vocês, e meu marido vai finalizar com uma oração. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, Deus, obrigado pelas nossas vidas, Pai. Obrigado por estar cuidando de nós, Deus, da nossa saúde, Pai, da nossa integridade. Deus, obrigado por Deus nos dar a oportunidade de estar passando por essa batalha, Pai. Fortes, Deus, como diz a Escritura, tudo há no seu tempo, Deus, que possamos passar por isso, se renovar, possamos tirar proveito da melhor forma possível em todo esse caos, em meio ao caos. Deus, que possamos nos renascer, Deus, mais fortes, Deus, que possamos dar continuidade, Deus, a sua vontade, Pai, que possamos continuar sendo cristãos, Pai, que possamos estar juntos na batalha novamente, estar em convívio com os irmãos, Deus. Obrigado, Pai, pelas suas escrituras. Deus, nos preenche, Pai, nos dá um alicerce, Senhor, nos dá forças, nos faz se revestir, Deus, para a batalha. Obrigado por aqueles, Deus, que ajudam de alguma forma, que possamos de alguma maneira também ajudar o próximo. Deus, obrigado. E fico muito grato por hoje ter a chance de falar diretamente com o Senhor. Deus, obrigado por isso. Que chegue como um perfume agradável até os céus, Pai, a nossa oração. Em nome do seu Filho que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos, vamos adorar o nosso Deus, canção Mais Que o Pai. Um amigo
de amor e de esperança, e ajuda cada um de nós a viver sua aliança, porque esse é o reino de amor e de esperança, e ajuda cada um de nós a viver sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Muito bom dia. Agora é o momento da ceia, né? Momento muito sério. Eu gostaria de compartilhar essa escritura. Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27. Escritura bem conhecida de todos nós, né? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Amém? Então eu penso que é um momento de cerimônia, nessa cerimônia da ceia, é um momento que nós devemos participar com muita integridade, né? Com muito temor. Por ser um hábito, uma cerimônia habitual de todo domingo, de toda semana, não podemos deixar cair no risco de ser algo religioso, né? Temos que ter esse cuidado, até porque a Escritura aqui, ela afirma aqui que pelo fato de não haver esse temor, esse respeito, né? Essa compreensão ao corpo de Cristo, corre o risco de muitos estarem fracos e doentes, e não é uma fraqueza ou uma doença física. Eu penso que é uma doença espiritual, né? Uma fraqueza espiritual. Vamos orar então, para que nós possamos participar da cerimônia? Pai amado e Deus querido, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa cerimônia que o Senhor nos dá a oportunidade de participar, e que o Senhor possa, meu Deus, renovar em nossos corações a aliança contigo, Senhor. Renovar nosso compromisso com o Senhor, meu Deus. Que não venhamos ficar fracos nem doentes espiritualmente, pelo contrário, Senhor, venhamos estar avivados, meu Deus, e aguardando a sua vinda, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada família, a cada casa nesse momento. Assim sendo, te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa canção que sou
Estamos aqui para o momento da oferta e o Henrique, minha esposa Clau, vamos estar compartilhando com vocês uma escritura, amém? Hoje eu vou ler Gênesis 22, do 6 ao 12. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém. Aqui vemos o grande exemplo de Abraão sacrificando seu filho, oferecendo-lhe a Deus, né? E hoje em dia é da mesma maneira. A oferta a Deus é sacrificial. Ela tem que ser espontânea, leve, da mesma maneira como Abraão ofereceu seu filho. E no final, Deus abençoou Abraão, salvando a própria vida do filho de Abraão. E fique aqui esse grande exemplo, né, de nossas ofertas. Nossas ofertas possam ser da mesma maneira, uma oferta leve, tranquila, de coração a Deus e com esse poder desse sacrifício, amém? Minha esposa vai estar orando pelas ofertas. Querido Deus, Pai amado, quero agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Deus. Agradecer por estarmos, Pai, orando ao Senhor, Pai, que o Senhor aceite as nossas ofertas, Deus. Sabemos que nada paga tudo que o Senhor nos dá. Pai, nosso sacrifício, Deus, não chega, Pai, aos pés do que o Senhor nos dá. Que possamos retribuir, Pai, esse amor, esse cuidado que o Senhor tem conosco, Deus. Obrigada por tudo. Eu oro e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar nosso Deus, irmãos, canção Vivam em Paz. Esteja
Olá, irmãos e amigos. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Eu quero muito encorajar cada um de vocês a prestar muita atenção no que vamos aprender aqui com Jesus Cristo e com Deus sobre o poder das palavras. Antes disso, eu gostaria muito de agradecer aos irmãos que participaram da nossa escola bíblica essa semana. Então, nós tivemos reunidos na quarta-feira por meio de uma videochamada e tivemos a participação especial do Jason lá do Pernambuco. Também tivemos a participação dos tios do Ivan de Barra Mansa e de vários irmãos da nossa igreja aqui de Guarulhos. A gente pode ver muitos de vocês. Foi ótimo o nosso convívio antes, né, e depois da aula. Quero agradecer a participação também de muitos de vocês, contribuindo, né, com reflexões e também com perguntas ao final da aula. Então foi muito especial e nós encerramos esse ciclo aí de aulas sobre escatologia, que é falar sobre o que vai acontecer no fim, né, o que tem ainda para acontecer. E que Deus abençoe, que isso possa ficar guardado no coração de vocês, né? Foi uma aula muito profunda. E eu creio que a gente pode refletir bastante sobre o que foi falado nessa aula, não é isso? E sobre hoje, né, sobre esse tema, o poder das palavras, eu gostaria de tocar em alguns assuntos, porque esse assunto sobre o poder das palavras ele é bastante abrangente. Então, para que nós possamos nos concentrar e ser mais objetivos, vamos focar em alguns pontos apenas, tá bom? E para começar, eu gostaria de orar com vocês como igreja e pedir a proteção do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado porque foi o Senhor que criou todas as coisas, especialmente o Senhor criou os sons, Pai, que produzem as palavras, e por meio da palavra do Senhor, tudo que vemos, tudo que ouvimos, Pai, foi criado, Deus. Obrigado porque na carta aos Hebreus, no capítulo 11, é expresso que pela fé nós cremos que pela palavra do Senhor a criação foi realizada, Pai, foi tornada real, e nós queremos muito agradecer ao Senhor porque isso tudo encanta os nossos olhos, encanta os nossos corações, Pai, e queremos Te louvar, dar a honra e dar a glória ao Senhor, porque de fato só muita criatividade, só muita sabedoria poderia ter feito tudo isso que vemos, Pai. Nesse momento eu oro, Senhor, que proteja os nossos corações e as nossas mentes, Pai, proteja essa doutrina, não permita que eu fale algo que desagrade ao Senhor, que vá contra os princípios, Pai, os preceitos ensinados por Jesus Cristo na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, que o Senhor esteja comigo aqui agora, com cada um que está assistindo, para que possamos aproveitar e nos aprofundar no conhecimento do Senhor, Pai. Muito obrigado, nós Te oramos muito gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu gostaria de introduzir esse assunto, né, sobre o poder das palavras, dizendo que eu tive uma inspiração, porque um dia eu fui na casa do meu irmão, e lá estava meu pai, né? Ele tinha me chamado e falou: André, vem aqui porque o pai não está bem. O pai ele está tendo uma recaída muito forte e pode ser que ele não dure muito tempo. Então naquela semana eu fui na casa do meu irmão para verificar como é que estava meu pai, muito preocupado pelo tom da conversa que ele falou, né? E chegando lá, meu pai estava bastante abatido num sofá. E o que aconteceu? Quando eu ouvi daquele jeito, eu me abati também, né? Fiquei muito triste, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, tinha vontade de chorar, porque a impressão que eu tinha era que meu pai ia morrer ali mesmo naquela noite, naquele dia, né? Porque eu cheguei lá de dia e tinha ficado até mais tarde. Aí, meu irmão chegou ali pelas 4 da tarde, mais ou menos, e falou assim para mim, pro meu pai, né? Pai, acorda, né? Fica firme, o André está aí, é seu filho, né? Senta, vamos conversar. E falou num tom diferente do meu. Meu irmão falou como quem queria encorajar, como quem queria levantar o meu pai daquela situação. E aí aquelas palavras do meu irmão mudou o meu modo de pensar, me deu novas forças, e eu comecei a falar como ele, né? Falei assim: pai, é verdade, pai, o senhor
Não falou que o Senhor queria voltar para a terra que o Senhor criou a gente, que o Senhor quer terminar a sua vida lá, que o seu sonho é voltar para lá? Se o Senhor ficar deitado e se entregando nessa cama, o Senhor não vai chegar lá, Pai. Então levanta, seja firme. Aí ele começou a dar sinais, né, de que ia reagir. Aí nisso eu peguei na mão dele e fiz uma oração em voz alta, né? E orei a Deus e pedi a Deus que o fortalecesse, que desse coragem para ele enfrentar aquela doença, né? Aquela depressão que ele estava. E de repente ele se fortaleceu e eu falei assim para ele: pai, vamos tomar um banho? Aí ele pegou e falou assim: vamos. Aí ele se levantou, levei ele até o banheiro, nem precisei ajudar muito, ele já se lavou e voltou do banheiro já bem assim, mais aliviado, sentou no sofá e falou: eu estou ótimo. E aquilo me deixou impressionado. Falei: quanto poder há quando você pronuncia palavras de vida, né? Quando você ora a Deus e pede para Deus agir na vida de alguém, especialmente meu pai. E desse dia em diante ele ficou super bem. E recentemente nós fomos levá-lo lá para Salinas, que é uma cidade de Minas Gerais bem longe, que é onde nós fomos criados, e ele está lá agora com a minha mãe para curtir aí os últimos anos, talvez, né, os últimos anos da vida dele. Amém? Então isso foi algo que me impressionou, me inspirou a falar um pouco sobre o poder das palavras, né? E para falar sobre o poder das palavras, vamos entrar em alguns assuntos bem mais profundos e espirituais. Então, eu gostaria que vocês analisassem da seguinte maneira: por que as palavras têm poder, né? Deixa eu compartilhar com vocês algo. Tem uma amiga no meu trabalho que ela diz o seguinte: ela era dessa época, daquele movimento, né, dos sindicalistas reivindicando direitos trabalhistas, e ela ia nesses movimentos e ela falou de um em especial, vocês devem imaginar de quem eu estou falando. Ela falou: André, quando a multidão se reunia ao redor desses carros, né, de som, quando aquele homem pegava no microfone e começava a falar, ele falava: André, é de desacreditar. Ele tinha um dom da palavra, e ele envolvia a multidão. As pessoas chegavam naquele lugar com um pensamento e saíam de lá inflamados com outro pensamento, e ele movia a multidão com o dom que ele tinha de mover as pessoas usando a palavra, né? Tem gente que tem esse dom de envolver as pessoas com palavras que deixa você encorajado, indignado, né? Fortalecido, cheio de desejo de se vingar, de fazer qualquer coisa. Esse é o poder das palavras humanas, né? Nós temos esse poder das palavras humanas. E nesse mundo que a gente está, ele é observado. Então é isso que eu estou chamando de profundo, né? De aprofundar o assunto. Por que ele é observado, irmãos? Porque assim, ele é observado por nós, os seres humanos. Nós fazemos a nossa análise, a nossa observação desse mundo, porque nós temos inteligência. Também há outros seres que fazem isso. Deus observa esse mundo que a gente está por causa da soberania de Deus e dos atributos exclusivos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência, né? Então, onisciência é saber de tudo. Então Deus, além de observar esse mundo, ele vai além, porque ele consegue saber o que você e eu estamos pensando. Então, antes de você dizer alguma coisa, Deus sabe o que nós estamos pensando. Só que para acessar o pensamento, somente Deus é capaz de fazer isso. Mas há outros seres também que nos observam, que são os anjos, né? Os anjos de Deus, e também os demônios de toda a espécie que você possa imaginar. E então, como eles nos observam, e eles não conseguem fazer o que Deus faz, né? Que é saber o que nós estamos pensando. Então, como é que nossas palavras vão ter influência nesse mundo? Porque elas vão ter influência por duas formas, né? Uma das formas de nós influenciarmos o mundo é pela nossa ação, quando a gente executa alguma coisa, e a outra é quando nós falamos alguma coisa. Porque Deus estabeleceu que tudo que nós fôssemos fazer deveria ser testemunhado, tanto pelo mundo natural, que é esse que a gente vive, quanto pelo mundo espiritual, que é o mundo onde estão Deus e os anjos e os demônios, né? É o mundo espiritual que nos observa. A gente não consegue vê-los,
mas eles conseguem nos ver. Então Deus estabeleceu que a justiça dele deveria ser cumprida. Então, para ele dizer alguma coisa no mundo espiritual, nós aqui na terra temos que pronunciar alguma coisa para poder valer como um testemunho. Por isso é tão importante você ter cuidado com as palavras. E as palavras têm o poder de encorajar, como a gente já viu aqui, de fortalecer, tem o poder de alegrar o coração, o poder de fazer você ter emoções, não é isso? Mas também ela tem o poder de destruir a vida, tem o poder de gerar a vida e o poder de destruir a vida. E eu vou ler com vocês, para a gente começar, nas Escrituras, um trecho na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contaminando a pessoa por inteiro. Incendeia o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então olha o que Tiago escreve para essa igreja aqui, essa carta. Ele está dizendo sobre o poder da palavra, porque é da língua, né, que ele está falando. Quando a gente pronuncia alguma coisa, como isso interfere no mundo, né? Fala que, dependendo das palavras que você fala, isso incendeia o curso da sua vida, determina com quem você vai andar, que pessoas vão estar próximas de você, quem vai se afastar de você. Então, o que você fala influencia no mundo. E uma descrição que Tiago dá é que a língua, né, é um veneno mortífero. Então, nós somos capazes de matar alguém dependendo do que você falar para a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula para uma turminha de quinta série, né, que é o 6º ano, e os alunos estavam, mexendo com uma das alunas. Eu estava escrevendo na lousa de costa para eles, e de repente algum deles falou alguma coisa para essa menina lá do fundo da sala. E de repente essa menina começou a chorar muito. Então eu me virei e vi, ela estava chorando de forma estremecida, e assim, chorava muito, estremecidamente. E eu disse para eles: quem bateu nessa colega de vocês? Eles falaram: ninguém, professor, é que ela é mole, ela chora por qualquer coisa, está chorando só porque alguém falou alguma coisa para ela. Eu falei: não, alguém bateu, e bateu muito forte. Quando você fala alguma coisa que machuca a pessoa, dói. E dói tanto que a pessoa não se contém e começa a chorar. Ela está chorando porque está doendo. E eles eram crianças, né? Não sei se aprenderam alguma coisa, mas o ponto foi que aquela palavra que alguém falou para a coleguinha ali causou uma dor muito grande nela e a fez chorar. Um outro momento que eu me recordo assim, que marcou para mim, tinham 2 colegas de trabalho meu, dois colegas meus, um estava discutindo com o outro, e aquela discussão aumentou o nível, e eles começaram a ofender uma outra profundamente, né? E eu sei que um deles era um amigo meu. Então esse meu amigo saiu dessa briga, dessa discussão, né? E andando assim, indo um pouco mais adiante, o outro que ficou começou a praguejar e dizer para ele assim: ó, você é um inútil, sai daqui, seu imprestável. Então quando eu ouvi aquilo, eu falei: uau,
que peso teve essas palavras. Eu sei que esse meu amigo que saiu, que foi, né, ofendido nesse tom, ele é uma pessoa muito depressiva, né? É alto e baixo o tempo todo. Então, me preocupou de repente ele passar pela primeira ponte que aparecesse na vida dele e ele se jogasse e se matasse. Então, eu creio, irmãos e amigos, que muitas pessoas são mortas. Elas se suicidam porque estão enfraquecidas espiritualmente e alguém ainda fala ainda solta um veneno mortal pela língua. Então, ele não morreu nessa época, graças a Deus, mas eu entendo que se ele tivesse se suicidado, porque ele é muito depressivo, a fala que esse colega, né, nosso de trabalho fez teria contribuído muito para aquilo ocorrer, né? E qual é o peso então que Deus dá para as palavras? Por que a gente tem que tomar tanto cuidado com isso, né? Então as palavras, elas têm o poder de gerar a vida quando vem de Deus, mas tem o poder de gerar a morte quando ela vem do nosso mal interior, quando a gente solta o veneno, né? Eu gostaria de ler com vocês um trecho em Mateus capítulo 12 e vamos analisar um pouco da importância que Jesus dá para as palavras, para a gente verificar a importância e peso. Mateus capítulo 12, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, como eu disse, só Jesus e Deus conhecem os nossos pensamentos, é o que diz a Escritura, né? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido, né, contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Então, o que Jesus fez aqui foi dar uma explicação, porque ouviu o que eles disseram, o que os fariseus disseram. Então, embora Jesus tenha feito uma refutação, eu gostaria que vocês atentassem para esse trecho da Bíblia, porque não vai ficar só nisso, né? Jesus começa a explicar para eles: para um pouco para pensar. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido. E como é que seu reino, o reino de Satanás, vai subsistir se ele estiver fazendo isso? Pensa um pouco, né? Porém, o que esses fariseus disseram, é aí que está o grande problema do cuidado com o que nós vamos falar, né? O que eles disseram foi que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. E o que eles falaram foi uma acusação muito grave, muito grave. E Jesus então sabe que ali ao redor tem pessoas sendo influenciadas por uma fala demoníaca dessa, né? É alguém que não pensou, né, antes de falar, e falou uma coisa tão terrível quanto essa. Então, algumas pessoas que estavam ao redor poderiam ter sido influenciadas pela fala desses fariseus, dizendo que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus começa a fazer um ensino para eles e também dando o peso que tem as palavras. Segue para vocês verem que não ficou só nisso, né? Eu vou pular para o versículo 30, mas você pode ler tudo depois. No versículo 30 diz assim, ó: aquele que não está comigo, isso é no mesmo contexto, está falando ainda para os fariseus que tinham falado essa coisa horrível. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era,
nem na era que há de vir. Aqui não tem flor, né? Não tem mais ou menos. É isso mesmo que está escrito, né? Se você blasfemar contra a santidade de Deus, não tem perdão, nem nessa era, nem na era que há de vir. E eles tiveram que aprender, tiveram que ouvir isso lá de Jesus. Na sequência, Jesus diz para eles assim, ó, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, esse foi o peso que Jesus deu para as palavras. Ele está dizendo o seguinte: as palavras que vocês dizem, que vocês proferem, elas darão conta de fazer você ser condenado ou fazer você ser absolvido. E a gente vai ter que dar conta de toda palavra inútil que a gente falou nesse mundo. Vamos ter que prestar contas. E por que eu disse isso para vocês? Porque quando você pronuncia uma palavra, você coloca em jogo a sua vida. Então, se você disser algo, o mundo espiritual, os demônios, os anjos, eles estão observando. Então, o que você quer, você tem que anunciar, você tem que declarar. Se você disser que você quer um mal para a sua vida, você está autorizando o mundo espiritual a atacar a sua vida. Esse é o grande problema de ficar amaldiçoando, de ficar reclamando das coisas e ficar falando o que não deve. Então, o cuidado com as palavras é muito sério. Uma coisa que minha esposa me ajuda muito é me ajudar a parar de reclamar. Por quê? Porque há um peso muito grande naquilo que a gente fala e naquilo que a gente reclama também da vida. Então, eu quero muito encorajar vocês a dar uma atenção especial. Esse é o poder destrutivo das palavras, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Elas podem destruir a vida de alguém, mas podem destruir também a sua própria vida, levando você para o inferno. Se as palavras têm o poder de destruir a vida, elas também têm o poder de restaurar a vida, trazer de volta uma alegria e colocar cada um de nós no lugar que deveríamos estar, que é perto de Deus, nos aproximando do Criador, porque é dele que vem as palavras de vida eterna, que é isso que a Bíblia fala, né? Para fazer isso, né, eu fiquei pensando assim, ó, a gente ouve os discursos dos reis nos filmes, a gente vê os discursos daqueles cavaleiros, né, que querem ajudar os demais integrantes de uma batalha de guerra. Outro dia eu vi um momento em que naquele filme Coração Valente, os soldados estão todos com medo de enfrentar a guerra, querendo voltar para suas casas, sem coragem, e quando aparece um dos líderes dele, aparece lá e encoraja todo mundo com um discurso incrível, encorajador, né? Chamando eles para serem homens de valor, para serem livres. Então, encorajou todo o exército e de repente um exército enfraquecido, cheio de medo, passa a ser um exército corajoso. E eu fiquei pensando assim, como seria se você e eu ficássemos diante de um discurso do próprio Deus? Será que a gente poderia encontrar algo assim na Bíblia, né? Um discurso do próprio Deus? E eu queria chamar você a atenção para isso, né? Se você quer ser influenciado pelas palavras de Deus, você precisa dar esse passo de fé, de ouvir a pregação da palavra, de se aproximar de Deus, amém? Olha só, isso vai estar lá no livro de Jó, no capítulo 33 do livro de Jó. A história de Jó, para quem não conhece muito, é a história de um homem que era muito temente a Deus. E em dado momento, Satanás, por invejá-lo, né, supôs que ele era um homem temente a Deus porque ele tinha tudo. E, de repente, ele
né, vai e ataca a vida de Jó, destrói toda a família dele, destrói as plantações, destrói toda a riqueza de Jó. E Jó acha que essa destruição foi Deus que fez, né? E começa a reclamar com muito temor. Ele mantém o temor dele a Deus, mas ele começa a reclamar, achando que aquilo não é uma coisa justa, e começa a reclamar de Deus, perguntando por que Deus fez aquilo. E o que acontece? Ao longo da vida dele, depois dessa destruição toda, aparecem 3 amigos. Esses 3 amigos tentam ajudá-lo, né, com palavras, um monte de palavras, que é o nosso tema de hoje. E eles não conseguem convencer Jó de que o Jó está errado ao pensar que foi Deus que causou aquele mal na vida dele. E entre esses amigos que não conseguem refutar, aparece um 4º amigo chamado Eliú. E esse Eliú começa a proferir palavras de resgate, né, para Jó, para resgatar a integridade, a vida de Jó, a dignidade dele. E logo depois nós vamos ver um discurso do próprio Deus. Mas antes de Deus vir, Deus envia esse Eliú até o Jó, né? Porque esse homem fala pelo Espírito Santo de Deus, então eu creio que é um enviado de Deus para ajudar a Jó. E esse Eliú prepara Jó para depois Jó ouvir Deus, porque provavelmente ele não iria suportar. E aqui eu quero caminhar para o final dessa nossa aula especial sobre as palavras, né, o poder das palavras. Eu gostaria que vocês focassem agora nisso daqui. Então o Eliú, no capítulo 33, versículo 5, começa um discurso para ajudar o Jó a entender que isso não tem a ver com Deus e que Jó não é tão justo como ele imagina. Ele próprio imagina que seja, o próprio Jó, né? Então olha, o versículo 5 diz assim: responda-me então, isso é o Eliú falando para o Jó. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance. Então ele está falando, eu estava ouvindo você. Você falou ao meu alcance. Falou o quê? Falou essas palavras. Então Jó falou assim: eu estou limpo, versículo 9. E sem pecado, eu estou puro e sem culpa. Isso foram falas de Jó. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Então Jó disse isso e o Eliú escutou e falou assim para ele: eu ouvi você falar uma coisa aí. E aí o Eliú vai com outras palavras para falar com o Jó. Versículo 12: mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a vida da espada. Então Eliú, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala essas coisas para Jó, para resgatar. Jó falou: Jó, você está reclamando que Deus não te dá ouvido? Você está reclamando que Deus não vem te resgatar? Pois eu digo que você não está certo. Deus, ele fala ao homem, ou ora de um jeito, ora de outro. Então todos vocês que estão me ouvindo, a palavra de Deus chega até você, ou de um modo ou de outro. Ela está chegando. E a Bíblia fala que até em sonhos Deus vai e fala conosco. E ele fala que ele pode falar aos ouvidos e aterrorizar o homem com advertência. Mas por que Deus faz isso? É para ajudá-los, olha o versículo 17, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a vida da espada. Então Deus quer livrar você e eu da morte, quer livrar. E o que ele faz?
Ora de um jeito ele fala, ora de outro. Então esse é o poder da palavra de Deus, que está nesse mundo procurando aqueles que querem ouvir, querem ser resgatados. E como eu disse, né, depois que o Eliú faz esse discurso, preparando Jó então para ouvir Deus, aí aparece um discurso de Deus. E eu fico imaginando quantas pessoas nesse mundo poderiam ser salvas de verdade, salvas do engano desse mundo, né? E ficarem cheios de esperança sobre a vida eterna. Quantos deles poderiam ser salvos se eles buscassem a Deus e fizessem isso que vocês que estão assistindo estão fazendo, né? Se colocando diante da palavra de Deus para ouvi-lo. Quantas pessoas poderiam ser salvas da morte, como fala aqui, né? Da cova, salvar, preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Eu vou ler com vocês um discurso do próprio Deus resgatando Jó. No versículo 38, a Bíblia diz que Deus respondeu, né? Chegou a hora de Deus responder ao clamor de Jó. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem, vou lhe fazer perguntas e você responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando Deus lançou os alicerces da terra para você ser tão presunçoso, tão cheio de sabedoria humana? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos, os fundamentos da terra, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então, quando Deus estava construindo essa terra, os anjos estavam observando o Criador criá-la. E Deus está perguntando para Jó: onde você estava, Jó, quando eu estava fazendo essas coisas? Olha mais. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Deus está perguntando para Jó: me fala uma coisa, quem foi que represou o mar? Quem foi que represou o mar? Quem foi que disse para o mar: aqui eu faço parar as suas ondas orgulhosas, até esse ponto você pode vir, daqui não mais? Irmãos e amigos, a coisa maior que eu já vi em toda a minha vida foi o mar. Quando eu me deparei diante dele, eu fiquei impressionado. Eu calei a minha boca e tive muito temor diante de Deus, porque eu falei: aqui, diante disso, homem nenhum é valente. Todo mundo treme diante de um mar um pouquinho agitado que seja. E Deus falou para Jó: quem foi que represou esse gigante? Quem foi que disse para ele: até aqui eu faço parar suas ondas orgulhosas? É muito interessante, muito poder de palavra. E Deus continua um discurso incrível. Queria encorajar vocês a ler do capítulo 38 até o 40, para você ver o discurso do Todo-Poderoso falando sobre as coisas e questionando Jó. No capítulo ainda 38, versículo 41, só para a gente pegar alguns pontos aqui, ele diz o seguinte: quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem um filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm suas crias? Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes e as suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Eu fico aqui pensando
do poder de Deus e de como as pessoas elas são orgulhosas, né? Deus está falando, quem é que cuida dessa natureza? Quem é que ouve o clamor dos filhotes? Fiquei meio emocionado porque um outro dia eu vi uma cena incrível nesses Animal Planet do mundo aí, num vídeo, uma cena que é de desacreditar, uns gnus salvando um filhote do meio de um monte de leões. Eu falei, aquela não era a hora daquele filhote. Então foi Deus que agiu ali. E o homem olha para isso e não enxerga o poder do Criador. Então esse é o discurso de Deus para Jó, pedindo para Jó, ensinando Jó a se pôr no seu lugar. E eu queria ler com vocês o momento em que Jó, depois de ter ouvido esses vários capítulos, né? Então, se a gente for fazer aqui do 38 até o 41, Deus está falando. Aí no 42, Jó responde a Deus dessa maneira aqui, ó, depois de ter ouvido os questionamentos de Deus, né? Eu pergunto para você que está assistindo, nossos amigos, irmãos, né? É você que cuida de toda a natureza, que está olhando cada coisa que acontece nela. É isso que Deus está perguntando. Quer dizer, nós devemos nos colocar no nosso lugar. Capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas essas coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Então Jó falou, você me perguntou isso. Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aí o Jó falou assim, né? Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó das cinzas. É isso que você vai fazer e eu vou fazer se a gente se colocar diante de Deus para ouvir a palavra poderosa dela. Esse é o poder da palavra. Então, se você quer ter vida, quer ver dias melhores, quer ter uma esperança de vida eterna, de salvação eterna, a questão é: fique diante da palavra de Deus, ouça Deus, escute Deus, e você vai experimentar uma transformação como essa de Jó. Ele fala, agora eu sei o meu lugar. Ele fala, me arrependo no pó das cinzas. Eu menosprezo o meu conhecimento, eu menosprezo a minha sabedoria. Então o mundo e as pessoas desse mundo estão abarrotadas de orgulho, porque não se colocam diante do Criador para ter a salvação, para ter a vida eterna. Então, por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Essa é a palavra de hoje. Cuidado com o que você e eu falamos. E mais do que isso, se você quer ter um alimento verdadeiro das palavras de vida eterna, é só com Deus, é só com Jesus Cristo. Quero te animar a querer aprender mais sobre Deus, a querer encontrar o seu lugar nesse mundo, de fato, né? Porque tem muita gente que tem muito orgulho, achando que já resolveu todo o sentido da sua própria vida. Eu só fui encontrar isso quando eu entendi e compreendi o meu lugar diante de Deus, e agora eu caminho na direção da eternidade com aqueles que junto comigo têm fé em Jesus Cristo. Amém? Queria muito encorajar vocês que não conhecem ainda a Bíblia, que não entenderam ainda o seu papel nesse mundo com relação a Deus, que você estude a palavra de Deus. Nós oferecemos esses estudos. Hoje tem sido por videochamada e tem sido incrível. Muitas pessoas têm aprendido com Deus e têm encontrado isso, né? Que Deus tem falado. Hora de um jeito, hora de outro. Ele sempre fala para nos ajudar a escapar da morte. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. E até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos louvar nosso Deus, poderoso Deus, é a canção.